Queria falar duas questões importantes aqui sobre as práticas oraculares no geral, né? Tem duas problemáticas que eu tenho observado desde que eu comecei a me atentar nesse assunto e a estudar sobre esse assunto. Sim, eu estou fazendo pesquisa, por isso eu estou começando a gravar vídeos a respeito, aos poucos, para a gente construir um entendimento e não viver com base em preconceito e também com achismos, né? Porque é o que mais tem. Gente que fica só fazendo conteúdo de ódio ou de sarcasmo ou para tentar menosprezar os outros com base em suas escolhas e práticas, né? Então, uma primeira questão é a tendência que eu tenho observado em várias pessoas que estão nessa área de práticas oraculares, de associar a história dessas práticas, de associar os conteúdos dessas práticas a Egito, a Índia, a povos do Oriente Médio e até do Sudoeste Asiático. Então, existe uma problemática aqui, que é o que nós chamamos de orientalismo. O orientalismo, até eu recomendo o livro Orientalismo, do Edward Said, ele vai tratar exatamente desse imaginário que o Ocidente faz a respeito do Oriente. Eu tenho mostrado para vocês em alguns vídeos, e você pode pesquisar por si para verificar as informações, de que o tarô, por exemplo, nasceu nas elites, na aristocracia europeia. E aí vem inúmeros grupos ou pessoas que trabalham com esse tipo de material, dizendo que o tarô nasceu no Egito, que tem questões de indianos no meio, que tem questões árabes ou de chineses ou de outros grupos no meio, numa mistura, uma salada do imaginário em torno desses povos. Isso é um imaginário ocidental, associando questões místicas, associando aquilo que é desconhecido, se aproveitando do imaginário ocidental de que o Oriente tem misticismo, que tem conhecimentos ocultos, e é todo um preconceito, uma cara, porque o Oriente, o termo Oriente, o Edward Said ele vai defender que o Oriente é uma invenção do Ocidente. Então, todo esse imaginário vem de uma invenção do colonialismo ocidental, tá? Europeu e das sociedades ocidentalizadas como a nossa. Então, eu recomendo muito cuidado quando você tem contato com descrições a respeito de povos antigos que não tem necessariamente nenhuma associação ou ligação com esses povos. Então, é muito comum grupos autodenominados ocultistas que vão associar suas práticas, suas regras, suas elaborações em grupos que são vistos como orientais, como povos mais antigos, e que vai fazer parte desse imaginário colonialista, tá? Isso é uma problemática porque é um reforço ao colonialismo, um reforço à estereotipação, um reforço à caricaturização desses grupos, porque cada povo tem a sua identidade, sua história, e conectar certas coisas relacionadas ao imaginário ocidental a esses grupos, misturando culturas, misturando práticas, associando elementos que não têm necessariamente relação, simplesmente para dar um reforço ao misticismo na sua prática. Isso é extremamente problemático. E outra questão é a questão dos povos romani, tá? Que são chamados pejorativamente de ciganos, e aí tem toda uma prática, todo um grupo de pessoas que vai usar o termo cigano, que é um termo pejorativo para os romani, e vão
tirar, esvaziar a identidade romani para colocar nessa identidade também estereótipos, caricaturas, e vão usar o nome cigano para descrever práticas, descrever até novamente usando a ideia do orientalismo, né, para associar ao misticismo, associar a um tipo de prática que vai ter mais reforço, vai ter mais espiritualidade, quando, na verdade, estão basicamente se apropriando de uma identidade de um grupo, usando termos pejorativos e associando esse grupo o imaginário ocidental novamente. É colonialista, é intolerante, é preconceituoso e ainda vai ser violento para grupos específicos, identidades específicas, ignorando completamente sua história, as violências que sofreram e as opressões que até hoje são vítimas. Então a gente precisa começar a cortar esses laços de opressão e não reforçá-los a grupos e identidades que estão simplesmente tentando sobreviver debaixo dessas estruturas. E uma observação ainda, toda a nossa comunicação incisiva contra violências, ninguém tem direito de chamar essa nossa comunicação de violenta quando reagimos às violências estruturais que somos submetidos. Então a gente tem que tomar cuidado para não chamar as vítimas de violência de violentas só porque elas estão se levantando contra as opressões que sofrem. Hashtag fica a dica.